Fala galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e essa é a aula de entrada e saída do nosso curso de programação básica. O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender como um programa funciona, em especial vamos ver sobre a entrada, saída e o processamento de um programa. Para isso, nós vamos ter que aprender o que são as variáveis e ver os tipos dela, e depois disso nós vamos para a parte prática. Vamos lá. Um programa de computador normalmente possui uma entrada, uma saída, e entre a entrada e a saída existe um processamento. O que é esse processamento? Ele vai processar os dados que ele leu, e dependendo dos dados que ele leu, ele vai gerar uma saída específica. No nosso programa anterior, nós fizemos um programa que não tinha entrada. Vocês perceberam isso no exercício, que a entrada lá estava vazia, e o único processamento que nós vamos utilizar é gerar a saída. Que nós utilizamos foi gerar a saída, né, que nós imprimimos o lá CodeCAD. Na aula de hoje nós vamos ver como a gente consegue receber dados e processá-los, com o intuito de, dependendo da entrada que eu receber, eu vou gerar uma saída diferente. Tudo bem? Para isso, cara, nós vamos ter que entender o que são variáveis. O que são as variáveis? São endereços de memórias utilizados para armazenar e manipular dados. E no programa, esses endereços são acessados utilizando o nome especificado na declaração da variável. Como assim? Vou voltar aqui. Antes de receber a entrada, nós temos que declarar, falar para o nosso programa, para ele reservar espaços específicos na memória para armazenar o que a gente quer receber. E no nosso programa, cada espaço que a gente mandar ele armazenar, nós vamos ter que utilizar um nome para a gente conseguir acessar esses endereços de memória. Em C++, temos três tipos básicos de memória, ou três tipos básicos de variáveis, que são o tipo inteiro, o tipo real e o tipo caractere. Um tipo inteiro nós escrevemos int, um tipo real float ou double, e um caractere nós vamos escrever como char. Na aula de hoje nós vamos ver apenas o tipo inteiro e o tipo real. Vamos usar o double. Agora, vamos ver na prática o que é que significa isso que eu estou falando aqui. Vamos lá. Estou aqui no CodeBlocks. Agora vamos criar um arquivo para que a gente possa exercitar. File, New, Empty File. Aqui vamos salvar. Vamos salvar com o nome de CodeCAD02.cpp para falar que nosso programa vai ser um programa em C++. Salvar. Vou aproximar aqui para vocês. Primeiro, eu tenho que colocar uma biblioteca, que a única biblioteca que a gente viu foi a IOStream. Depois, tenho que adicionar use namespace std. E agora vamos iniciar nossa main, nossa função principal. Vamos lá. Para a gente declarar uma variável em C++, nós temos que escrever qual o tipo dela, entre int, double, char e etc. E depois falar o nome que a gente vai utilizar para acessar a posição de memória que o computador reservar para ela. Por exemplo, int x. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está falando para o computador reservar um espaço de um tamanho para reservar um inteiro, e que depois dele reservar esse espaço na memória, eu vou ficar acessando esse espaço utilizando o nome x. Vamos fazer reservar outro espaço de memória aqui. Eu posso falar, eu
falo para o computador, reserve um espaço de memória para guardar um inteiro, e eu vou acessar esse espaço de memória utilizando outro nome, por exemplo, num. Aqui eu estou declarando duas variáveis inteiras. A primeira eu vou acessar utilizando x e a segunda eu vou acessar utilizando num. Agora, como eu faço para ler um valor e colocar nessas variáveis? Eu vou utilizar um novo comando, o comando cin. Eu tenho que escrever cin, o sinal de maior, e a variável, uma variável, por exemplo, x. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando, espere alguém, o usuário, digitar um valor, entrar com um valor, pegue o valor que o usuário digitou e atribua ao x. Eu posso fazer a mesma coisa no num, ou seja, eu vou esperar que eu escreva um valor, o valor que eu escrevi vai ser dado ao x, o segundo valor que eu escrevi vai ser dado ao num. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imprimir o valor. A gente viu o comando cout, que serve para imprimir informação. Só que nós vimos imprimindo um nome qualquer. Por exemplo, na aula passada foi Olá CodeCAD. Só que agora, para imprimir o valor de uma variável, nós temos que escrever o nome da variável. Por exemplo, eu posso falar aqui que eu quero imprimir o valor que eu dei a x mais o valor que eu dei a num. Mas tenha muito cuidado que você não deve escrever as aspas duplas aqui, ó. Porque na hora que você escreve aspas duplas, você está falando que você quer imprimir exatamente o nome que está entre as aspas duplas. Já que você quer imprimir o valor de x mais o de num, você não pode escrever essas aspas duplas aqui. Agora vamos lá. Eu quero imprimir o valor de x mais o de num e pular uma linha. Ou seja, ou a gente pode escrever endl ou podemos escrever o /n. É a mesma coisa. Vamos deixar com o endl. Acredito que seja mais fácil para a maioria, que é mais intuitivo o final de uma linha. Vamos executar esse programa. Ou seja, ou eu compilo e depois executo, ou eu já aperto nessa engrenagem com play, que ele já vai compilar e executar para mim. Perceba, abriu a janela aqui, né? Só que não foi impresso nada, ainda não atingiu esse comando cout aqui. Por quê? Porque um programa vai ser executado sequencialmente. E qual é o primeiro comando que aparece aqui? É esse cin-x, ou seja, o que é que ele está esperando aqui? Ele está esperando que a gente digite algum valor, e o valor que a gente digitar vai ser atribuído para o x. Vou escrever, por exemplo, 8. Dei um enter. Escrevi 8 e dei um enter. O que é que aconteceu? O 8 que eu escrevi foi dado para a variável x, só que ainda está piscando aqui, ainda está esperando que eu entre com outro valor. Por quê? Porque chegou nesse outro cin. Quando chega em um cin, o que é que ele espera? Espera que o usuário entre com algum valor e aperte enter. O valor que o usuário digitar vai para a variável num dessa vez. Vamos escrever 7, por exemplo. O que é que aconteceu? O 8 foi para o x, porque é o primeiro cin. O 7 foi para o num, que é o segundo cin. E após os dois cin, chegou num cout. E o que é que o cout está imprimindo? O valor de x mais o valor de num. Ou seja, ele está imprimindo 8 mais 7, que é 15. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora vamos ver como a gente consegue alterar o valor das variáveis dentro do nosso próprio programa.
Como assim? Aqui eu estou lendo dois valores e estou imprimindo a soma deles. Mas, por exemplo, se eu quisesse atribuir um valor para uma variável, eu poderia. Por exemplo, eu poderia colocar x é igual a x vezes 2. O que é que esse igual está fazendo? Esse igual é o que nós chamamos de atribuição. Ele serve para nós darmos um valor para a variável, não esperando receber uma entrada. Nós vamos falar qual é a variável que vai alterar o valor, depois falar qual é o valor, qual é o novo valor dessa variável. O que é que está acontecendo aqui? Após eu ler x e ler num, a minha variável x vai receber o valor de x vezes 2. Vamos executar. Tá. Aqui eu vou colocar os mesmos valores, 8 e 7. E o que é que aconteceu aqui? Por que é que ele imprimiu 25? O 8 foi para o x, o 7 foi para o num. Só que aqui eu falo x receba o valor de x vezes 2. Qual era o valor de x? 8. Ou seja, x vai receber 16. Aí agora, depois dessa linha de atribuição, o valor de x é alterado para 16. Por isso que eu chamo isso de variável, que o valor da variável pode se alterar durante a execução do programa. Ele começou com 8, depois passou para 16. E agora eu imprimo o valor de 16 mais 7, que é 23. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora a gente já está apto a resolver esse problema de soma, que é o primeiro exercício de entrada e saída. O que é que ele quer que você faça? Que você faça duas variáveis, receba dois valores e imprima qual a soma dos dois valores. Vamos lá. Você tanto pode declarar uma variável por linha, quanto você pode declarar várias variáveis em uma única linha. Como assim? Você pode escrever o tipo das variáveis que você vai declarar e os nomes delas separados por vírgula. Por exemplo, valor 1, valor 2, ponto e vírgula. Lembrando, a variável não pode ter espaço entre o nome da variável. Você deve sempre lembrar de colocar um ponto e vírgula no final da declaração de variáveis. E se você estiver declarando mais do que uma variável, você deve separar os valores por uma vírgula. Tudo bem? Agora vamos lá. O que ele quer que a gente faça agora? Ler dois valores que vai ser passados para a gente como entrada. Ou seja, nosso programa não é para funcionar apenas para o 3 e para o 4, é para funcionar para qualquer dois valores que ele der para a gente. Então vamos lá, como é que a gente faz para ajustar nosso programa para uma determinada entrada e para imprimir uma determinada saída? Utilizamos o CIN para receber essa entrada. Ou seja, o primeiro valor vou colocar na variável V1 e o segundo valor vou colocar na variável V2. Perceba, o CIN tem a mesma propriedade do Cout, que eu posso escrever vários CINs utilizando só um CIN. Como assim? Eu poderia escrever tanto esse CIN valor 1, um espaço, CIN valor 2, como eu posso escrever dessa forma, tudo numa mesma linha. Eu dou um único CIN e separo quais são as variáveis que vão receber os valores de entrada por sinais de maior, maior. O que é que esse comando está fazendo? Eu vou esperar o usuário digitar dois valores para mim,
o primeiro vai ser dado para o valor 1 e o segundo valor vai ser dado para o valor 2. Tudo bem? Agora, o que está faltando? Está faltando eu imprimir o valor da soma de x mais y. Então vamos fazer isso. Como é que eu imprimo? Utilizo o comando cout e aqui eu vou ter que escrever a fórmula para me dar o valor da soma dos dois valores lidos. Então é valor 1 mais valor 2. Mais uma vez, cuidado para não colocar as aspas duplas, porque se você colocar o nome entre as aspas duplas, ele vai imprimir o próprio nome valor 1 mais valor 2. Já que você quer o valor das variáveis, você deixa sem as aspas duplas. Aí, depois, vamos pular uma linha e encerrar nosso programa por aqui. Vamos executar, compilar e executar, e vamos testar. Vamos colocar 8, 7, ele realmente deu a soma dos dois valores. Então vamos submeter esse programa. Como é que a gente submete? Copia ele, vem aqui nesse aviãozinho de papel e cola o nosso programa aqui e envia. Quando a gente envia, somos redirecionados para a nossa página de submissões e aqui vai ter como primeira submissão a submissão que a gente enviou. Ou seja, nós acabamos de acertar o problema soma. Tome muito cuidado, pois perceba que a saída que ele quer é exatamente 7. Ou seja, você não pode imprimir nada além do que a saída esperada do programa. Como assim? Eu não poderia, por exemplo, colocar antes desses valores um cout informando para eu entrar com dois valores, por exemplo. Entre com dois valores, /n. Se eu executasse, o que é que ia acontecer? Ele ia primeiro aparecer para mim, entre com dois valores. Agora eu vou entrar com os dois valores, 3, 4. Perceba, o que é que meu programa está imprimindo? Está imprimindo essa mensagem e o 7. Mas, se você for na página do problema, a única saída que ele espera que você imprima é um 7. Se você imprimir qualquer coisa diferente do que a soma dos dois valores lido, ele vai informar que seu programa está errado. Vamos submeter. Agora eu colo o código aqui, enviar. Vamos ser redirecionados para a página de submissões e como vocês podem ver, a submissão recebeu resposta errada, 0 pontos. Por quê? Porque em nenhum caso eu estou imprimindo a resposta que ele está esperando. Todos os casos eu vou estar imprimindo esse entre com dois valores antes. Então você não pode colocar nenhum cout, nenhuma saída diferente da saída que ele realmente está querendo. Tudo bem? Agora vamos lá. A gente já viu o tipo int, como é que a gente faz a atribuição. Agora vamos ver o tipo double, que é o tipo real. Vamos lá, vamos fazer um programinha para calcular a área de uma circunferência. Ou seja, vamos fazer um programinha para receber um raio e dizer qual é a área. A gente pode colocar double raio, ou seja, eu estou falando para o computador alocar uma posição de memória suficiente para eu guardar um tipo double. E eu vou acessar essa posição de memória utilizando a palavra raio. Agora vamos ler um valor para esse raio. E vamos imprimir a área de um círculo, que é o que? É π vezes raio ao quadrado, ou seja, raio vezes π. Π, quanto é o π? 3,14.
14, 15, 9. Perceba que quando eu coloco um valor real, um valor com casas decimais, eu estou separando utilizando um ponto. Aqui eu não posso separar utilizando uma vírgula, vai bugar. Você tem que, quando escrever números quebrados, utilizar o ponto como separador. E no final eu vou pular uma linha. Vamos ver o que acontece. Vamos entrar com um raio 3 e ver a área, por exemplo. A área do círculo de raio 3 deu 28,2743. Muito bom. A mais agora. Agora nós vamos aprender como imprimir um número real com uma certa quantidade de casas de precisão. Como a gente vai fazer isso? A gente tem que imprimir para conseguir imprimir com uma certa quantidade de casas de precisão, nós vamos ter que, antes do Cout que está imprimindo o resultado, vamos ter que especificar quantas casas eu quero que os meus Couts imprimam de precisão. Como a gente faz isso? Temos que escrever Cout.Precision e a quantidade de casas, por exemplo 2. E também nós temos que escrever Cout.setF, entre parênteses temos que escrever iOS Fixed. Essa estrutura que você vai utilizar para imprimir com quantidade de carga de precisão diferente. Por exemplo, eu coloquei 2 aqui. Quando executarmos nosso programa, entrar com o valor do raio, ele vai imprimir com apenas 2 casas de precisão. Porém, se eu mudar isso aqui para 6, por exemplo, o que é que vai acontecer? Quando a gente executar e entrar com raio, ele vai imprimir com 6 casas de precisão. E assim por diante. Nós utilizamos essa estrutura e para mudar a precisão, nós mudamos esse valor no Cout.Precision. Agora vamos fazer um outro problema aqui no CodeCAD. Temos o problema da divisão. O que é que esse problema quer? Ele quer que você leia 2 valores e imprima qual a divisão de A por B. Só que ele quer que você imprima um valor real, ou seja, você agora vai utilizar a variável double. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter que declarar 2 variáveis. Pode ser A e B. Agora nós vamos ter que ler 2 valores. Então, vamos utilizar o comando cin. O primeiro valor eu vou dar para a variável A, o segundo para a variável B. Vou declarar uma terceira variável, uma variável sendo resultado. E vamos utilizar o comando de atribuição para dar ao resultado a divisão de A por B. Como a gente faz isso? Resultado recebe o valor da divisão de A por B. Ponto e vírgula. Lembrando, um ponto e vírgula ao final de cada comando. Agora, se a gente mandar imprimir o valor do resultado, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Testar com o valor 5 e 2. Ele imprimiu 2.5 com uma casa de precisão. Mas o que é que a gente quer? Ele quer que a gente sempre imprima com 2 casas de precisão. Como é que a gente faz isso? A gente acabou de aprender, né? Nós temos que utilizar 2 comandos adicionais. Temos que escrever
precision, e aqui nós colocamos a quantidade de casa de precisão, no nosso caso 2. E o outro comando, cout.setf, entre parênteses, iOS fixed. Vamos agora testar outra vez nosso programa. Vamos colocar o valor 5 e 2, e ele vai imprimir com 2 casas de precisão. Vamos enviar nosso código. Copio, bem no aviãozinho, enviar a solução, colo aqui, enviar. Sou redirecionado para as minhas submissões e foi aceito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós aprendemos sobre entrada e saída, em especial utilizando os tipos int e o tipo double, e vimos como aprender ou como imprimir com determinadas quantidades de casa de precisão. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.